Olá, bem-vindos ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, nesse meio de semana nós tivemos aí a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, né, com o jogo do Fluminense e do Cruzeiro, e vamos aí ao resumo aí, aos resultados, uma análise geral da rodada. Essa rodada teve 3 partidas adiadas, né? O Atlético Mineiro e o Sport Recife, Bahia e Internacional e Juventude e Vasco da Gama. Essas 3 partidas foram adiadas devido aos compromissos do Galo, do Bahia e do Vasco na Copa Sul-Americana, né? O Bahia empatou 0-0 com o América de Cali, o Vasco, infelizmente, sofreu uma goleada pro Independente Del Valle por 4-0, e o Atlético Mineiro venceu o Atlético Bucaramanga da Colômbia por 1-0 ontem. Então, esses 3 jogos vão ser remarcados, em breve serão disputados. Mas a rodada teve aí os demais jogos, vamos a eles. O Palmeiras empatou com o Mirassol 1-1 no Allianz. Péssimo resultado do Palmeiras. O Palmeiras jogando aquele futebol assim, descompromissado, assim, levando o jogo ali, o banho-maria, tentando, vendo se o gol pode sair a qualquer minuto, mas assim, com displicência, né? Com displicência. Fez 1-0. Quando fez 1-0 com o Facundo Torres, aí parecia que talvez o time ia garantir uma vitória, nem que fosse 1-0 magro, mas aí sofreu o gol de empate, gol do Francisco da Costa, né, brasileiro que jogou no Bolívar recentemente, no Libertadores, empatou o jogo pro Mirassol. O Mirassol segue aí abiscoitando pontos aí dos grandões aí nesse primeiro ano de Série A. E o Palmeiras, aquela coisa, Palmeiras jogando menos assim do que pode, do que deveria no Brasileirão. E perdendo pontos importantes aí na busca, assim, na caça à liderança, vamos dizer assim, porque o Palmeiras, ele entra no campeonato para ser, com o objetivo de ser campeão, né? O Ceará foi derrotado ontem no Castelão pelo Corinthians, péssimo resultado para o Ceará, uma derrota em casa, né? O Corinthians, um bom resultado para amenizar um pouco a crise ali no Parque São Jorge, mas assim, o jogo não foi bom. O Corinthians, mais uma vez, assim, jogando praticamente nada, jogando muito pouco, mas conseguiu o resultado. 1-0, isso dá uma acalmada ali na situação do Dorival, dá um respiro, só que o problema é que o próximo jogo é justamente o Majestoso, o clássico, né, contra o São Paulo no Morumbi. Então, uma boa vitória do Corinthians contra o Ceará fora de casa, mas o próximo jogo já é um clássico contra o São Paulo. O Santos conseguiu o grande resultado, né, da rodada. Talvez o Santos venceu o Flamengo na Vila Belmiro, 1-0, gol do Neymar. Um belo gol, por sinal, uma jogada de contra-ataque. O Guilherme, ele toca a bola rasteira ali pro Neymar. O Neymar, com muita calma, ele gira, se livra ali de 2 marcadores do Flamengo e chuta. O goleiro Rossi ainda faz ali consegue bater na bola, mas a bola acaba entrando e o Santos garante uma boa vitória porque assim, é muito difícil vencer o Flamengo e o Santos comemorou muito essa vitória ontem. O Cleber Xavier comemorou demais o gol ali na hora do gol do Neymar, porque é uma vitória contra o Flamengo, que é ainda o time o time temido, o time mais temido assim do Brasileirão, pelo investimento, pelo elenco que tem o time do Flamengo, e o Santos vai aí vai reagindo, vai subindo na tabela, vai garantindo aí uns pontinhos. O time ainda não está jogando o ideal que se espera, talvez, mas vai conseguindo o mais importante, as vitórias. O Botafogo ontem empatou em 0-0 na estreia oficial do David Ancelotti, né? 0-0 no Engenhão contra o Vitória. Eu elogiei bastante o David Ancelotti, a postura do Botafogo no jogo contra o Vasco, né, no clássico, mas acabou que ontem
0-0. Mas assim, eu dou méritos ao goleiro do Vitória, que foi muito bem. O Lucas Arcanjo, o goleiro que evitou que o Botafogo saísse com a vitória. Acho que o Botafogo jogou bem. Poderia ter vencido o jogo. O Vitória segurou, assim, fez o que pôde para levar esse resultado de 0-0. O resultado é ruim em termos de tabela, acaba atrapalhando um pouco o Botafogo a chegar ali no bloco ali dos líderes, mas é um empate 0-0, segundo jogo aí do Ancelotti, o primeiro oficial, e acho que o Botafogo, a tendência é crescer, o Botafogo, a tendência é melhorar, o Botafogo que hoje inclusive anunciou a contratação do Danilo, volante ex-Palmeiras, que estava no Nottingham Forest, então eu espero ainda ver um Botafogo muito forte nas mãos do David Ancelotti. O Red Bull Bragantino empatou com o São Paulo ontem em Bragança Paulista, 2-2. O São Paulo abriu o placar logo cedo com o André Silva, sofreu a virada do time de Bragança, conseguiu um empate ali no final da partida, né? Com mais um gol do André Silva. E assim, o resultado não é bom pro São Paulo. O resultado não é bom nem pro Red Bull, porque assim, o Bragantino é aquele time que ele briga pela liderança, mas quando você espera algo a mais do Bragantino, o Bragantino sempre acaba decepcionando. Foi assim na última rodada antes da pausa do Mundial, ele poderia ter assumido a liderança e ele tomou uma sonora derrota contra o Bahia, e ontem 2-2 com o São Paulo, ele poderia também ter conseguido ali assumir a liderança do Brasileirão, e ele de novo não conseguiu, 2-2 com o São Paulo, o resultado ruim para as duas equipes. E para fechar a rodada de ontem, o Cruzeiro, 2-0 para cima do Fluminense, o Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro isolado, 30 pontos. O Cruzeiro, para mim, é o melhor time do Campeonato Brasileiro hoje. Para mim, o time que desponta aí como grande candidato ao título, nas mãos aí o trabalho do Leonardo Jardim, que foi um pouco pressionado no início, né? Ali quando chegou, não estava tendo os resultados que se esperavam, mas conseguiu ajeitar o time. O Pedrinho acabou dando um respaldo a ele, uma segurança para ele trabalhar. Ele afastou o Dudu, né? O Dudu queria jogar, estava insatisfeito de ficar no banco. O Dudu acabou saindo do Cruzeiro e indo para o rival Atlético. E o Leonardo Jardim ainda colocou lá o Wallace no banco, o Gabigol no banco. Ele encontrou ali um time, uma formação, uma maneira de jogar. E tá fazendo o Cruzeiro jogar muito bem nesse Brasileirão. E o Cruzeiro, sim, é candidato ao título do Brasileirão. Eu acho que o Cruzeiro é o grande inimigo assim, do Flamengo e do Botafogo na disputa pelo título do Brasileirão. A classificação do Brasileirão ficou assim: o Cruzeiro líder, com 30 pontos, na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem em segundo lugar com 27 pontos, uma derrota que eu acho que o flamenguista não contava, uma derrota para o Santos, os 3 pontos, a torcida do Flamengo contava com os 3 pontos, mas acabou que o Flamengo acabou perdendo para o Santos e fica com 27 pontos. O Bragantino tem os mesmos 27 pontos do Flamengo na terceira posição. Esse resultado não foi bom para o Bragantino, esse empate. Poderia ultrapassar o Flamengo, o Bragantino poderia ser no mínimo o segundo colocado, junto ali com o Cruzeiro. E o Bahia, né? Bahia quarto colocado, Bahia não jogou na rodada, mas tem 24 pontos em quarto lugar. Em quinto lugar o Palmeiras, tá na zona de pré-libertadores, mas o resultado muito ruim contra o Mirassol, fica com 23 pontos na quinta posição. O Botafogo estacionou em sexto com 22 pontos. Essa derrota também, esse resultado de empate 0-0 com vitória atrapalhou um pouco do Fogão de chegar mais próximo ali dos líderes. Em sétimo lugar o Fluminense, com 20 pontos. Uma derrota muito doída pro time do Fluminense, pro Renato Gaúcho, a despedida do John Arias, que vai pro Wolverhampton. O Atlético Mineiro em oitavo, com 20 pontos, não jogou na rodada. O Corinthians deu uma respirada, em nono lugar agora com 19 pontos. O Ceará em décimo com 18, perdeu o jogo pro time do Corinthians. Em 11º, Mirassol, muito bem o Mirassol,
com 18 pontos, na 11ª posição, ótimo campeonato do Mirassol nesse primeiro ano. O Grêmio em 12º, com 16 pontos. O Grêmio não jogou na rodada, o Grêmio tem que se preocupar, tem que buscar resultados nessa volta de Brasileirão, para dar uma acalmada, para dar uma melhorada na tabela. O Santos em 13º, com 14 pontos, vai subindo na tabela, vai melhorando, vai tentando chegar ali no pessoal ali de Sul-Americana. Em 14º, o Internacional, também com 14 pontos. Em 15º, o Vasco da Gama com 13 pontos. Esse é um time que tem que se preocupar e muito. Daqui para frente, acho que o Vasco é assim, um time que tem que se preocupar e muito nesse Brasileirão, vai ter que melhorar bastante nessa volta de brasileiro. E o São Paulo também. São Paulo em 16º com 13 pontos. São Paulo precisa ganhar jogos. São Paulo tem, acho que, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. São Paulo não ganha, São Paulo empata. São Paulo precisa de reforço, precisa melhorar o time. E o São Paulo preocupa, tá ali em 16º, na porta da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento hoje, 17º, Vitória, com 12 pontos. O Juventude com 11, em 18º. O Fortaleza em 19º com 10. E o Sport Recife, o último colocado, 3 pontos. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro, a tabela definido aí com essa última rodada. Amanhã já tem início a 15ª rodada. Vamos ficar de olho nos jogos de amanhã. Amanhã tem São Paulo e Corinthians, jogaço, o grande jogo, assim, acho que da rodada. Então a gente vai acompanhar muito essa 15ª rodada aí, saber ficar de olho no jogo do Flamengo, ficar de olho no jogo do Cruzeiro. O Flamengo pega o Fluminense, tem Fla-Flu domingo, então a gente vai acompanhar muito de perto essa rodada, essa 15ª rodada do Brasileirão, que promete muito. É isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e até a próxima!